Foi por meio do exercício do pensamento que o ser humano transformou-se a si mesmo e ao mundo. A primeira cena do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, mostra isso. Um grupo de hominídeos vaga pelas savanas africanas disputando água para matar a sede, caçando animais para comer e ao mesmo tempo sendo caçados. Como se sentir seguro quando não se é o mais forte? Como vencer o medo e enfrentar o mundo cheio de perigos? O filme nos mostra que a resposta encontrada pela humanidade para solucionar esse problema é o conhecimento. Certo dia, um dos hominídeos pega um osso de um animal morto e começa a batê-lo no chão. Percebe que, ao utilizar o osso, sua força é ampliada. Desse modo, o osso se transforma em uma ferramenta, algo que pode ser utilizado para realizar uma tarefa. Sua força é multiplicada pela ferramenta. Essa cena tem um significado muito profundo. Mesmo enfrentando o problema da sobrevivência em um mundo desconhecido, o hominídeo transformou-se em humano porque foi capaz de inventar uma ferramenta. O uso de ferramentas desenvolveu-se por séculos e milênios, e aquele osso do início converteu-se em outro tipo de ferramenta, um sofisticado aparelho tecnológico.
Também o pensamento dispõe de suas próprias ferramentas, as tecnologias da inteligência. Trata-se dos instrumentos que utilizamos para tornar o pensamento mais eficiente. Na história humana, a tecnologia da inteligência que predominou foi a oralidade inicialmente, isto é, a comunicação por meio da palavra falada. Em determinado momento criou-se a escrita e, mais recentemente, a informática. Essas tecnologias interferem diretamente no modo como pensamos. Procurando enfrentar seus problemas, os seres humanos utilizaram as tecnologias para elaborar diferentes tipos de conhecimento. A filosofia é um deles. O filósofo Aristóteles definiu o ser humano como um animal portador da palavra, que pensa, isto é, um animal racional. Segundo ele, a filosofia é a atividade mais digna de ser escolhida pelos homens, uma vez que nela o ser humano exercita aquilo que lhe seria próprio, ou seja, sua faculdade racional. A faculdade racional é a que torna os seres humanos aptos ao pensamento. Por isso mesmo, segundo o filósofo, seria a mais importante, pois é aquela que nos diferencia de todos os outros animais. O filósofo contemporâneo Michel Foucault mostrou que há duas formas de compreender a filosofia: como busca da sabedoria, entendendo o conhecimento como algo que vem de fora, como um trabalho de cada um sobre si mesmo, um modo de construir a própria vida. Essas duas perspectivas levam a uma terceira, o pensamento filosófico como uma reflexão interna que questiona todos os conhecimentos vindos de fora. Pensar filosoficamente é, portanto, trabalhar sobre os mais diversos problemas e situações, partindo do zero, ou seja, sem aceitar automaticamente os conhecimentos recebidos. Na sua busca do conhecimento, a filosofia elabora conceitos. Os conceitos não estão prontos e acabados, mas estão sempre sendo criados e recriados, dependendo dos problemas enfrentados a cada momento. Cada filósofo cria seus próprios conceitos ou recria os conceitos de outros filósofos. Ao criar conceitos ou recriar conceitos, o filósofo está também agindo sobre si mesmo, criando e construindo sua vida. Como vimos, para sobreviver, o ser humano precisou desenvolver ferramentas, tanto os utensílios que o auxiliavam em suas tarefas, quanto seu próprio intelecto. A filosofia, fruto desse desenvolvimento humano, também foi motivada pela insegurança de habitar um mundo desconhecido e por necessidade e vontade de compreender o seu funcionamento. A intenção dos primeiros filósofos era encontrar explicações racionais para todos aqueles fenômenos que eles observavam no mundo natural. Entretanto, há ainda outras formas de pensar o mundo em que vivemos além da filosofia. As formas de enfrentar o mundo que não convidam nem incitam a um pensamento constante, a filosofia não pode interagir com a mesma intensidade. Esse é o caso da mitologia, da religião e do senso comum, como já vimos. Com aquelas formas que estão o tempo todo nos fazendo pensar, a ciência e a arte, por exemplo, a filosofia dialoga e nelas interfere,
da mesma forma que recebe suas influências e interferências. Assim, ciência, arte e filosofia são formas distintas de pensar, mas que se completam na invenção de novas perspectivas a respeito do mundo e da existência. Em 14 de março de 1869, que nasceu Albert Einstein, em Ulm, no sul da Alemanha. Albert Einstein é considerado o maior físico de todos os tempos e um dos maiores génios. A principal e mais conhecida contribuição de Einstein, que morreu em 1955 nos Estados Unidos, foi a teoria da relatividade. Em 1921, Albert Einstein conseguiu